Olá, tudo bem? Que alegria estar com você, minha amiga e meu amigo, mais uma vez juntos no nosso programa Com Fé. Você é bem-vindo aqui na TV 65 e a gente se alegra com você. E eu amo gravar com vocês aqui no ambiente externo, no som da vida, no cheiro da vida, dessa natureza que nosso Senhor criou. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. E hoje nós vamos conversar sobre dívida e perdão de dívida. E aí, vocês acham que não, se alguém tem uma dívida, tem que cumpri-la. Claro, é verdade, mas há casos em que o perdão de dívida ou a diminuição dela deve ser considerado? Bem, esse é o nosso desafio no dia de hoje. E eu sei que a produção tem para nós perguntas sobre esse tema. Vamos ouvi-los? Hoje, queridos, diante dessa pergunta, eu quero lembrar juntamente com vocês de uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. É a parábola do mordomo infiel. Antes de ler aqui um ou dois versículos, eu quero contar essa história para vocês. Jesus disse para nós da história de um patrão que tinha um mordomo, que tinha um encarregado, e não gostava mais dos serviços dele porque o mordomo estava dissipando os seus bens, estava sendo perdulário, estava sendo pródigo, estava gastando os bens do patrão. E o patrão chegou para o empregado e fez o que hoje nós chamamos de deu um aviso prévio. E disse assim, olha, você vai prestar contas do seu trabalho porque eu vou te despedir, eu vou te mandar embora. E aí a parábola vai contando para a gente os pensamentos do mordomo. O mordomo fala assim, gente, eu não consigo cavar. Talvez ele tivesse um problema físico. Ele fala, de mendigar eu tenho vergonha, já sei o que eu vou fazer. Eu sei que o meu patrão tem dívidas que não consegue receber. E assim o mordomo, sem autorização do patrão, é bom lembrar, chamou um e falou assim, vem cá, você está devendo quanto para o meu patrão? Olha, eu estou devendo tantas medidas de azeite. Quantas? 100? É, 100. Escreve aí 50. E ele pagou 50. E o outro, você está devendo quanto para o meu patrão? E ele disse, olha, eu estou devendo tantas medidas de trigo. Trigo? Quanto? 100? 100. Escreve aí 80. E assim ele escreveu 80. E quando o patrão chegou perto dele para despedi-lo, aqui no verso 8 tem uma frase fantástica, e a frase diz assim, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O patrão elogiou, parabenizou aquele empregado. Eu fico imaginando, olha, você que conhece um comerciante, dono de uma padaria, dono de uma farmácia, que tem lá aquele bolo de cheque sem fundo na mão, que ele não tem nem mais esperança de receber. Ou se você conhece o dono de um posto de gasolina, que tem aquele bolo de cheque sem fundo, que não consegue receber. O que esse empregado que ia ser mandado embora, que estava no aviso prévio, fez? Ele foi em pessoas que tinham dívidas com seu patrão, dívidas que o patrão considerava que não ia mais conseguir receber. Ele diminuiu a dívida e o patrão então recebeu. Recebeu menos, mas recebeu. Entre nada e menos, é melhor o menos. E foi isso que aconteceu. Eu sinto que essa história tem para nós algumas lições muito especiais. Eu gostaria de pensar em 3 com vocês. A primeira delas, o versículo fala que ele pensa assim, olha, eu vou ser mandado embora, já sei o que eu vou fazer. Vou diminuir a dívida dos credores do meu patrão e eles vão me dar emprego. Ou seja, ele plantou para o futuro. Eu quero falar para você, amiga e amigo que está aqui. Eu conheci a história de 4 amigos que fizeram um pacto entre si. Sabe qual foi o pacto? Eles disseram assim, olha, quem de nós estiver bem vai puxar o outro. Porque, irmãos, a vida dá voltas. Quem hoje está bem, quem hoje está empregado numa multinacional, às vezes há uma crise no capitalismo, há uma crise econômica e depois está aí na rua da amargura. Mas quando você, quando estava bem, ajudou o próximo, se um dia você não estiver bem, aqueles que você ajudou vão se lembrar. Eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar fulano. Você tem plantado para o futuro? Você tem pensado nisso? Jovem que está me ouvindo, você está investindo no futuro? Pense nisso. Segunda lição que eu sinto que esse texto nos dá é a lição do nosso tema. E aí eu chego na pergunta que nos foi feita aqui. O que o nosso amigo fez? Ele não só pensou nele. Poxa, eu vou diminuir a dívida dos meus credores do meu patrão e vou ter emprego com eles. Não, ele também pensou no próximo. Eu vou diminuir a dívida deles. Imagina hoje você receber uma ligação do seu cartão de crédito falando assim, olha, a tua dívida está perdoada. Você imagina você recebendo assim, o teu banco ligando e falando, olha, tua dívida
estou baixando pela metade. Mas por quê? Por nada. A gente não consegue imaginar isso. Irmãos, há países no mundo, na África, na América Latina, existem bancos internacionais. A gente vive um sistema tão opressivo que às vezes aquilo que você compra parcelado, aquilo que você compra financiado, a gente paga 3 bens. E muitas vezes a gente já pagou a dívida, mas os juros são abusivos e horrorosos. É verdade que muitas taxas de juros que temos visto são um roubo legalizado. O que esse homem fez foi diminuir a dívida. Nós estamos vendo que o nosso planeta está indo à bancarrota. Nós estamos vendo que o meio ambiente está sendo destruído. Existem novos valores para a gente pensar. E nós precisamos, sim, perdoar dívidas. E muitas vezes perceber que há dívidas que já foram pagas diante de juros tão abusivos. Irmãos, isso é cristão, isso é correto. Mas há uma terceira lição que eu aprendo nesse texto. Esse homem tomou uma decisão urgente diante da perdição iminente. Ele ia ser mandado embora e ele toma uma decisão rápida. Da mesma forma, a Bíblia diz que Cristo está voltando. Da mesma forma, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós também tínhamos uma dívida impagável e que Cristo perdoou. Um dia eu contei para vocês aquela parábola que Jesus falou de um rei que perdoou um homem. Paga minha dívida! E o homem falou, rei, majestade, eu não tenho dinheiro. Vocês lembram? O rei falou, tá bom, tá perdoado. E aquele homem sai na rua, encontra outro que o devia. Você paga minha dívida? Eu não tenho. Não, paga. E um soldado viu a cena e contou para o rei. O rei chama aquele homem e fala assim, eu perdoei tua dívida? Sim, majestade. Mas você perdoa quem te devia? Ah, não. Então você vai para as trevas, onde há choro e ranger de dentes. Nós fomos perdoados por Deus. Nosso propósito não é apenas fazer uma análise de conjuntura, mas lembrar que as palavras de Jesus nas parábolas atingiam um propósito social e um propósito salvífico, sempre. Jesus está falando da defesa do pobre, está falando da salvação. A nossa dívida foi perdoada em Cristo. Empresário que está nos ouvindo, perdoe dívidas. Lembre que a sua dívida era impagável e ela foi perdoada em Cristo. E se você está em casa, quer começar um relacionamento com Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Procure uma comunidade que pregue um evangelho sério de Cristo e tenha compromisso com Jesus, que perdoa dívidas. Como está em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Nossa dívida foi paga. Perdoe os outros. Aliás, é isso que foi dito no Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas dívidas. Nós estamos perdoando os nossos devedores. Grandes empresas, perdoem dívidas. Irmãos, perdoemos dívidas. Esse é um propósito de vida. Deus fez isso conosco e assim nós teremos um mundo melhor. Que Deus a todos abençoe.